Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar sobre outro tema de alta relevância para fins de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros colegas concurseiros de plantão como forma de democratização do conhecimento do direito, não é mesmo? Hoje eu resolvi falar sobre um tema que foi sugerido pelo inscrito Alessandro de Santos Souza. Muito obrigado pela proposição do tema, Alessandro. Eu vou falar sobre os crimes contra a honra, que estão dispostos no capítulo 5 do nosso Código Penal, entre 3 espécies de crime contra a honra, quais sejam a calúnia, a difamação e a injúria. Qual é o bem jurídico a ser tutelado pelos crimes contra a honra? Ora, é a honra propriamente dita, que pode ser conceituada como um bem jurídico subjetivo, de todo e qualquer cidadão, um direito fundamental ou um direito humano na nossa órbita internacional, integrante dos direitos da personalidade, do seu patrimônio moral, um bem jurídico intangível, que também poderá ser classificado pela nossa doutrina como honra objetiva e subjetiva, sendo que a honra objetiva é a imagem do sujeito, é a sua reputação perante a sociedade, como ele é visto perante a sua coletividade. Já a honra subjetiva é o seu autorretrato, como ele mesmo se vê perante a sociedade, a sua imagem perante a sociedade, de acordo com a sua subjetividade. Por isso, honra subjetiva. Descreve o artigo 138 o crime de calúnia, como sendo caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo que vai ser processado e julgado perante o nosso Juizado Especial Criminal de acordo com a Lei 9.099 de 95. Assim como todos os outros crimes ou espécies de crime contra a honra, como nós veremos adiante. Quais são os elementos que ensejam a caracterização do crime de calúnia? Ora, é a falsidade, ou seja, imputar falsamente. Pode ser uma falsidade em relação ao sujeito que pratica o fato definido como crime ou em relação à própria prática do fato criminoso, ou seja, não houve a realização, a prática desse fato. Então, por isso, falso. Já em relação ao fato propriamente dito, deve ser um crime ou um fato definido como crime. Se for uma contravenção penal, será então eventualmente configurada a caracterização do crime de difamação, como nós veremos adiante. Em relação ao sujeito passivo, a vítima pode ser toda e qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Existia uma discussão doutrinária antigamente sobre a possibilidade ou impossibilidade da pessoa jurídica como vítima do crime de calúnia. Porém, já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que a pessoa jurídica, sim, pode ser vítima de calúnia, tendo em vista que ela pode praticar crime. Como exemplo, eu posso citar a lei de crimes ambientais. Então, ela pode sim ser vítima do crime de calúnia. Já em relação à exceção de verdade, a exceção de verdade é um processo que pode ser afeito tanto ao crime de calúnia como ao crime de difamação, como nós veremos adiante, e que ela tem como objetivo comprovar a veracidade do fato imputado ao sujeito, ao ofendido. Então, qual que é a finalidade? A finalidade é de que esse fato verdadeiro, que foi comprovado mediante a exceção de verdade, ele seja processado e julgado, ele seja investigado perante a nossa justiça, como forma, então, de pacificação social. Ou seja, de que o nosso ordenamento jurídico ele seja íntegro, ele seja um ordenamento que seja de acordo com a moralidade pública. Então, essa é a finalidade da exceção de verdade, comprovar a veracidade do fato imputado e, então, fazendo com que esse fato seja investigado, processado e julgado pela nossa justiça brasileira. Existem exceções a esse processamento da exceção de verdade, segundo o nosso artigo 138, que não vai poder ser processada a exceção de verdade no caso em que o ofendido ele seja julgado por uma ação penal privada e ele não seja condenado.
Já também em relação ao presidente da República ou a autoridades estrangeiras, também não é possível a sessão de verdade. E também em relação ao ofendido que é julgado e processado por uma ação penal pública, em que ele é absolvido por uma sentença irrecorrível. Esses 3 casos não se admite a sessão de verdade. Em relação ao crime de difamação, dispõe o artigo 139, que é difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, mais uma vez, vai ser tutelada a honra objetiva, ou seja, a imagem, a reputação do sujeito perante a sociedade, a sua coletividade que integra. E esse fato, ele pode ser um fato ou verdadeiro ou falso. Não existe a descrição em relação à falsidade, como no crime de calúnia, como nós vimos no artigo 138. Então, pode ser um fato verdadeiro. Só que tem que ser um fato determinado, que vai ser ofensivo à reputação. Aqui eu cito um exemplo. Se Maria imputa a João furtou 10 mil reais da minha casa, seria a configuração do crime de calúnia, porque ela está imputando falsamente um fato definido como crime. Agora, se Maria afirmasse João é ladrão, seria caracterizado o crime de difamação, porque é um fato determinado que vai ser ofensivo à reputação de João. Então, há essa distinção. Em relação à exceção de verdade, como eu já mencionei, há a possibilidade também no crime de difamação. Porém, na única hipótese em que seja propalada uma difamação em relação ao funcionário público, em relação ao exercício das funções públicas. Então, é necessária essa especificidade em relação à difamação. Em relação à injúria, dispõe o artigo 140, que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou seja, a sua honra subjetiva, como já foi explicado anteriormente, ou seja, a sua autoimagem, como ele se vê propriamente em sociedade. Então, a dignidade afeta a honra subjetiva, que é a sua moralidade, o seu aspecto moral, que configura um dano moral no aspecto penal. Já o decoro é a imagem física, em relação aos atributos físicos do ofendido. Aqui a doutrina cita exemplos de xingamentos, de propalação de impropérios, de palavras de baixo calão contra o ofendido no crime contra a honra. Então, será a hipótese então, de injúria, que vai ter uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, também é um crime de menor potencial ofensivo que será processado e julgado perante o Juizado Especial Criminal. Em relação à possibilidade de configuração do perdão judicial, quando há a retorção imediata, quando há possibilidade de injúrias recíprocas, por exemplo, numa briga, numa discussão verbal entre pessoas, então o sujeito ele xinga o ofendido em retorção imediata, como uma injúria recíproca imediata, ele o xinga novamente, ele profere palavras de baixo calão contra a outra pessoa. Também quando o ofendido perante a injúria, ele causa diretamente essa injúria por uma atitude sua. Então, será também a hipótese de perdão judicial, ou seja, o juiz não vai condenar, não vai sancionar o réu nesse caso. Também, nas sessões, que serão sessões gerais, que serão aplicadas tanto à calúnia, quanto à injúria, quanto à difamação, há a possibilidade de exclusão de crime. No caso em que nas imunidades profissionais dos advogados, como nós veremos adiante, existem até teses do nosso STJ a esse respeito, dizendo que na imunidade profissional que não se configura injúria ou difamação,
quando o advogado, ele, na discussão da causa jurídica, dentro de um processo, de um litígio, ele injuria ou difama a outra parte. Assim também a própria parte, como uma imunidade judiciária. Também nos casos de informações pelos servidores públicos, como o acesso à informação, informações que podem ser informações injuriosas, mas que não tem essa finalidade, não existe o dolo específico em relação a essa injúria, difamação ou calúnia, pode haver, então, a exclusão de crime nesses aspectos. Ou também no julgamento em relação a obras literárias. Então, editoras de livros, de obras literárias, elas vão mencionar sobre a possibilidade ou não da publicação de uma obra literária e, em caso de não publicação, pode haver, então, a aferição de aspectos em relação àquela obra que não vai ser configurada injúria ou calúnia ou difamação. Nesse aspecto também, há que ressaltar que o processo vai ser iniciado, em regra geral, por uma queixa-crime, ou seja, é uma ação penal privada que o ofendido vai propor, e não o Ministério Público. Existe possibilidade, então, da propositura de uma denúncia no caso de uma representação em relação ao ofendido, que o Ministério Público vai propor, então, no caso de ser um servidor público, ou no caso também de uma injúria racial. Existe também uma distinção entre a injúria racial, que é injuriar o ofendido, injuriar a vítima, tendo como elementos referentes à raça, à origem, à etnia, à religião, ou também em relação à condição da pessoa idosa, ou também em relação à condição da pessoa portadora de deficiência, como sendo classificada como uma injúria discriminatória. E aqui eu faço a distinção entre a injúria racial, que é disposta no Código Penal, tendo como sanção a reclusão de 1 a 3 anos, e o crime de racismo, que está disposto no Estatuto na lei, no Estatuto de Igualdade Racial, na Lei 7.716, e que é classificado pela nossa Constituição como um crime imprescritível, um crime inafiançável, e sendo que a injúria racial é um crime afiançável e prescritível, tendo uma prescrição de 8 anos, de acordo com o artigo 109 do nosso Código Penal. Então, a distinção é a seguinte: quando se afere por elementos em relação à raça, cor, etnia, ou origem ou religião a uma determinada pessoa, e aqui existe um exemplo emblemático, um caso em que um jogador do Grêmio foi injuriado quando estava jogando, sendo chamado de macaco. Nesse caso, foi propriamente uma injúria racial, ou seja, um elemento racial foi utilizado como impropério para proferir a injúria contra ele, contra uma pessoa determinada. Já o crime de racismo é utilizar esses elementos em relação a toda uma raça, ou seja, a raça negra, ou judeus, ou a raça branca, qualquer outra raça, mas de pessoas indeterminadas. Aí será o crime de racismo e não injúria racial. Então, existe essa disposição, essa especificidade. Existem também exemplos de agravamento de pena em relação aos crimes contra a honra, quando se utiliza meios que vai difundir mais essa calúnia, essa difamação ou injúria. Então, vai haver um agravamento de 1/3 da pena combinada.
Também, se for propalada contra pessoas com deficiência, contra pessoas com maiores de 60 anos, pessoas idosas, de acordo com o Estatuto do Idoso, né? Então, vai haver esse agravamento, exceto se for a injúria discriminatória, que já está disposta no artigo 140, parágrafo 3º. Nesse caso, então, aí vai haver uma disposição da reclusão de 1 a 3 anos. Já em relação à calúnia e à difamação, tendo como referência elementos da condição da pessoa com deficiência, da condição da pessoa idosa, aí vai haver o agravamento de 1/3. Então, existem disposições que são específicas em relação aos crimes contra a honra, no procedimento do julgamento, do processamento desses crimes perante a nossa justiça brasileira. E também há de se ressaltar que existem algumas teses que foram elencadas pelo nosso Superior Tribunal de Justiça no ano de 2019. Aqui eu vou falar tão somente algumas em relação ao tempo desse vídeo. Primeira delas, que o elemento subjetivo ele deve ser um dolo específico, ou seja, deve ser configurado o dolo específico de injuriar, de difamar ou de caluniar a pessoa, o ofendido, o ânimos caluniante, o ânimos difamante, ou o ânimos vel injuriante. Então, há que haver a comprovação e a demonstração da existência desse ânimos, desse dolo específico no processo, para ser então sancionado o réu nesses crimes contra a honra. Já em relação à própria demonstração desse dolo específico, desse ânimos injuriante, difamante e caluniante, ele pode ser também comprovado ou analisado perante o HC, o habeas corpus. Então, como um elemento que cabalmente é caracterizado perante o processo, se for caracterizado, haverá uma análise no processo de habeas corpus e então, se for caracterizado, o processamento e sancionamento, a sanção em relação e condenação em relação àquele ofensor. Em relação ao crime de calúnia, o fato ele deve ser falso, como nós vimos no artigo 138, mas essa falsidade em relação ao fato delituoso, ele deve ser de conhecimento determinado do ofensor. O ofensor deve saber cabalmente que aquele fato delituoso ele é falso. Também, em relação à descrição na peça acusatória, em relação à calúnia, ela deve ser uma descrição determinada, caracterizando então esse fato imputado como crime específico, em data, horário, momento, como foi descrito pelo ofensor da calúnia em relação a esse crime contra a honra. Em relação ao procedimento, ao processamento da exceção de verdade, ela pode ser processada perante o juiz originário. Então, citando um exemplo, se um senador ele propala uma calúnia contra um prefeito de uma determinada cidade, esse prefeito ele vai então processar esse processo do crime contra a honra na sua cidade, e a exceção de verdade ela será no processo originário, no juízo originário. E se a pessoa ela tiver uma imunidade parlamentar, como no exemplo citado, um senador, depois de processado, instruído e caracterizada essa exceção de verdade, ela será então remetida ao Supremo Tribunal Federal, mas todo o processamento será no juízo originário. Essa foi a tese então elencada pelo Superior Tribunal de Justiça. Também em relação à exceção de verdade, essa exceção de verdade ela tem que aferir a veracidade do fato imputado, senão ela não será admitida pelo juízo, em função dessa caracterização do fato, da veracidade desse fato. Em relação à propositura
de uma sanção em relação ao crime de calúnia ainda. Ela, de calúnia, difamação ou injúria, tanto faz. O crime será imputado em relação à lei de crime de imprensa. Existiu a ADPF 130, que colocou o STF que a lei de imprensa não foi recepcionada pelo nosso direito, pela nossa ciência do direito brasileiro. Porém, essa não recepção da lei de crime de imprensa, a lei de imprensa propriamente dita, ela não configurou uma abolício crimes. Por quê? Porque se for propalada uma imputação falsa de crime configurando a calúnia ou difamação ou injúria, qualquer crime que seja contra a honra que for propalada perante a imprensa, será então processada pela nossa justiça comum. Então, não houve a proposição desse crime de abolício crimes, ou seja, a extinção ou a abolição da criminalização desses crimes contra a honra. Essa foi, então, a tese definida pelo STJ. Em relação à liberdade de imprensa, novamente falando sobre crimes em relação à imprensa, existe sim a liberdade de imprensa, existe sim a ausência de censura, a liberdade de informação, porém não são direitos absolutos, não são liberdades absolutas, assim como todo e qualquer direito fundamental ou humano. Não existe direito fundamental ou humano absoluto na nossa órbita jurídica, ou seja, todos os direitos fundamentais, eles são relativos, eles devem ser, então, corroborados perante o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da adequação, em cada caso concreto. Existe também a aferição de crimes em relação aos advogados, como uma imunidade profissional, como já foi dito na explicação anteriormente. Essa imunidade profissional, ela está disposta no Estatuto da Advocacia, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 7º, e como, então, uma imunidade profissional do advogado, quando da defesa de um processo, da parte do seu cliente, ele não pode ser imputado, então, crimes contra a honra em relação à difamação e injúria. E dispõe essa tese do STJ que o crime de calúnia não está abarcado, então ele pode sim caracterizar o crime de calúnia se for comprovado no âmbito processual. Também dispõe em relação a essa imunidade profissional que o cliente do advogado, ele não poderá ser processado e punido por uma peça processual que for juntada pelo seu advogado, uma peça injuriosa, caluniosa ou difamatória, porque senão estaria se optando por uma responsabilização objetiva, e nós sabemos que, regra geral, a responsabilização no nosso direito penal é subjetiva, então tão somente o advogado vai ser condenado e sancionado. Existem outras teses que podem ser, que foram afirmadas pelo nosso STJ e que é de suma importância o seu conhecimento. Então, eu espero que vocês leiam no site do Superior Tribunal de Justiça. E essas são as disposições elementares em relação aos crimes contra a honra. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.